Olá a todos! Hoje na nossa aula nós vamos fazer uma revisão, vamos finalizar a nossa parte, o nosso capítulo 6, e nós vamos ver então a atividade referente à nossa aula de hoje. É o exercício aí no livro de atividades da página 18, 19 e 20, das questões do 1 ao 6, que é referente justamente ao nosso capítulo 6, energia térmica. Então, essa é a nossa atividade de hoje, certo? Você, ao resolvê-la, deve enviar lá para o Google Classroom. Então, nós vamos utilizar hoje o nosso livro de atividades, que vamos iniciar então na página 16, que é justamente sobre o nosso capítulo 6, energia térmica. Então, vamos dar início então à nossa aula de hoje, que é justamente a nossa aula de revisão sobre energia térmica. Então, vamos lá. Nós temos aqui então o capítulo 6, energia térmica. Então, vamos lá. Todos os objetos são formados por partes menores que podemos chamar de partículas. Essas partículas podem ter a capacidade de vibrar como uma corda de violão ou se mover. Quanto maior for a vibração ou o movimento das partículas, maior a energia térmica do corpo, ou seja, em outras palavras, como nós bem sabemos, quanto mais maior a quantidade de calor de energia térmica, maior será o movimento dessas partículas, dos átomos, das moléculas. Então, como nós podemos observar nessa figura ao lado aqui, nós temos cada uma dessas bolinhas roxas representa um átomo e eles estão interligados. Então, como vocês podem ver aqui, é como se eles estivessem vibrando. Quanto maior a energia térmica, o calor que eles possuem, mais rápido eles vão vibrar, eles vão balançar de um lado para o outro. Então, quanto maior a energia térmica, maior será a vibração, o movimento desses átomos, e isso está diretamente ligado à quantidade de energia térmica, de calor que essas partículas possuem. Então vejamos bem, nós vamos rever agora o que seria temperatura, o que seria calor e as formas de propagação dessa energia. Então, temperatura. Temperatura nós podemos é definida como o nível de agitação médio das partículas que compõem a matéria. Quanto maior a agitação das partículas, maior a temperatura do corpo. Ou seja, se nós observarmos, nós temos duas garrafas aqui, essa garrafa está mais fria, então nós vemos aqui que as moléculas aqui estão mais paradas. Já essa outra, ó, aqui embaixo nós temos uma chama, um fogo, que está aquecendo ela, e se você observar, essas moléculas é como se elas estivessem se movimentando. Ou seja, o que é a temperatura? É justamente o grau de agitação das moléculas que compõem aquela matéria. Quanto mais alta é a temperatura de um corpo, maior será o grau de agitação das moléculas. E a temperatura relaciona-se com o equilíbrio térmico. Então, como nós podemos definir o equilíbrio térmico? Ou seja, corpos com temperaturas diferentes trocam calor até que sua temperatura fique igual. Espontaneamente, o corpo de maior temperatura transfere energia térmica para o corpo de menor temperatura, como nós podemos ver aqui. Então, nós temos aqui o corpo, o TA, que seria com alta temperatura, e o corpo com T, A minúsculo, que seria o corpo com temperatura baixa. Então, quando eles entram em contato, o calor ele vai sair, vai fluir do corpo de mais alta temperatura para o corpo de mais baixa temperatura, até o momento que ambos vão adquirir a mesma temperatura, e aí será o que nós chamamos então de equilíbrio térmico. Ambos têm a mesma temperatura. Então, vejamos. Nós sabemos que a temperatura pode ser medida em graus, graus Celsius, graus Fahrenheit, ou então ela pode ser dada também em Kelvin. Lembrando que nós não dizemos graus Kelvin, nós só falamos Kelvin, não é isso? Então, a temperatura ela pode ser dita, por exemplo, 10 graus Celsius, 10 graus Fahrenheit, ou então Kelvin. E qual é essas três escalas? Quais são as medidas delas? Nós sabemos que Celsius e Fahrenheit, eles se basearam no congelamento e na evaporação da água, na ebulição, na fervura da água. Celsius disse que
a temperatura de congelamento da água era de 0 graus e a fervura da água, a ebulição da água, era de 100. Já Fahrenheit pegou e disse que o congelamento da água era de 32 graus e a fervura seria de 200 a 212 graus Fahrenheit. Já o Kelvin, nós não temos um ponto máximo, nós temos o que nós chamamos de zero absoluto kelvins, que é justamente de 273 graus, certo? Equivalente a Celsius. Ou seja, o zero absoluto de Kelvin, quando eu digo zero absoluto de Kelvin, é a mesma coisa de eu dizer menos 273 graus Celsius. Ou seja, é a menor temperatura possível de existir no universo. Não é isso? Que é justamente o zero absoluto de Kelvin. Lembrando que em Kelvin nós não usamos o termo graus. Não é? Então, conversão entre escalas. Como no Brasil a escala térmica adotada é a Celsius, é conveniente saber como transformar o valor de uma temperatura na escala Kelvin ou na escala Fahrenheit. Então, Celsius de Kelvin para Celsius, a temperatura em Kelvin, ou seja, a menor temperatura em Kelvin é 273, 273, não é isso? Então, exemplo em uma resolução, a temperatura de 300 kelvins equivale a quantos graus Celsius? Então, nós fazemos simplesmente 300 menos 273, que é igual a 27 Celsius, não é isso? Então, a conversão é bem simples. Basta você pegar o valor de Kelvin e subtrair por 273 e o resultado será justamente o valor em Celsius. Então, Fahrenheit para Celsius. Nós temos uma temperatura em Fahrenheit, nós queremos saber quanto ela equivale em Celsius. Então, o valor da temperatura em Fahrenheit menos 32, que é o grau de congelamento da água para Fahrenheit, e o resultado desta etapa nós podemos dividir por 1,8. Por que 1,8? Porque cada grau em Fahrenheit equivale a 1,8 graus em Celsius. Então, nós faríamos o seguinte: a temperatura de 68 Fahrenheit equivale a quantos graus Celsius? Então, eu pego 68 menos 32 é igual a 36, certo? Então, eu pego 36 e vou dividir por 1,8. Então, 36 dividido por 1,8 é igual a 20 graus Celsius, certo? Então, quando eu digo que eu tenho 68 Celsius, 68 Fahrenheit, é a mesma coisa de eu dizer que eu tenho 20 graus Celsius. Então, todas as vezes que você queira transformar de Fahrenheit para Celsius, basta você pegar o valor de Fahrenheit, subtrair 32 e o resultado você divide por 1,8 e aí você vai achar diretamente o valor daquela temperatura equivalente em Celsius. Então, formas de propagação de calor, que é outra parte de extrema importância neste conteúdo. Então, o calor é uma forma de energia que é transmitida de um corpo para outro quando existe uma diferença de temperatura entre eles. O calor não pertence ao corpo, ou seja, o calor ele está constantemente fluindo da onde tem mais calor para onde tem menos calor. Por isso que nós dizemos que calor é a energia térmica em trânsito, em movimento. O calor está em constante movimento. E quais são as formas de propagação de calor? São três formas predominantes, que é a condução, a convecção e a irradiação, e nós vamos ver agora uma por uma bem detalhadamente. Então, a condução. Neste tipo de transmissão de calor, a energia se propaga de uma partícula com maior agitação para outra vizinha, com menor agitação ou menor temperatura. Geralmente ocorre nos sólidos, pois nesse estado as partículas estão mais próximas. Então, é como nós podemos observar justamente nessa ilustração aqui. Então, tem uma pessoa segurando esse objeto metálico, aonde a temperatura inicia-se aqui na ponta, essa ponta começa a receber temperatura e o calor, então, ele começa a se propagar da região mais quente para o resto do corpo desse objeto, que está mais frio. Então, aqui nós temos a condução térmica. E nós temos, então, aqui a convecção. Neste tipo de
transmissão de temperatura, a troca de calor acontece com o transporte de matéria. Vê bem, na convecção a matéria também se desloca. Quando se aquece um fluido pela parte inferior do recipiente, suas partículas ficam mais agitadas e tendem a se elevar, a subir, a se movimentar, enquanto as com agitação menor descem, formando assim as correntes de convecção. A convecção ocorre apenas em fluido, ou seja, a convecção, todas as vezes que um corpo líquido ou gasoso, por isso nós chamamos ele de fluidos, porque a convecção ela vai ocorrer somente nos líquidos e nos gases. Então, à medida que uma parte desse líquido ou desse gás ele se aquece, essa parte aquecida ela se desloca, empurrando assim a parte fria para baixo e a parte mais quente ela tende a subir, e assim nós vamos ter o que nós chamamos de correntes convectivas, como é o caso aqui do ar que está sobre a chama dessa fogueira. Então o ar quente ele se aquece, ele está aquecido, ele sobe, enquanto o ar frio ele é empurrado para baixo, e aí vai ocorrer o aquecimento, então essa movimentação, e vai ser justamente o que nós chamamos de correntes convectivas. E a outra forma seria justamente a irradiação. Neste processo, a troca de calor por meio de um tipo específico de onda, a radiação térmica, que também pode ocorrer no vácuo. Todos os corpos que têm temperaturas emitem radiação térmica e todos os corpos recebem a radiação térmica. Ou seja, a radiação térmica é a transmissão de temperatura de um corpo com maior quantidade de energia térmica para um corpo de menor energia térmica, sem que haja necessidade de um meio material. Ou seja, a radiação térmica ela ocorre no espaço vazio, no vácuo, não precisa nem de um material sólido, nem um material líquido ou um material gasoso. A irradiação térmica, ela é justamente a propagação de calor através do vácuo, como ocorre entre o Sol e a Terra. O calor do Sol viaja do Sol até a Terra pelo espaço vazio, pelo vácuo, chegando então aqui à Terra, e é o processo que nós chamamos aí de irradiação térmica, que é o caso também como nós observamos aqui nessa figura. E lembrando que essas três formas de irradiação, convecção e condução térmica, elas são de extrema importância para a manutenção da vida no nosso planeta. Porque graças à presença dessas três formas de propagação de calor, então a energia térmica vai se propagar de um corpo para o outro e assim vai manter o nosso planeta aquecido, sendo possível assim que haja vida. Nós sabemos, por exemplo, como o efeito estufa, que é quando a Terra recebe parte do calor emitido pelo Sol e mantém então o nosso planeta aquecido. Isso é de grande importância para toda a manutenção da vida na Terra. Nós sabemos, sem a manutenção do efeito estufa, seria impossível a existência de vida no nosso planeta. E também graças à presença dessa transmissão de calor que ocorre no nosso planeta, nós vamos ter também as formas de mudanças de temperatura, que seria então o sólido, o líquido e o gasoso, que também é de absurda importância para manter a vida no nosso planeta. Por exemplo, aqui, como nós sabemos na calorimetria, nós temos então, certo? Aqui nós temos o material sólido, depois nós temos o material líquido, nós temos o material gasoso e aqui nós temos as formas de propagação, as mudanças de estado físico, como nós chamamos. Por exemplo, a passagem do sólido para o líquido, nós chamamos de fusão. E quando um corpo sólido ele ganha temperatura, ele se aquece, então ele se torna líquido. E essa passagem nós chamamos de fusão. Quando um corpo líquido ganha mais temperatura, então ele se torna um gás. E a mudança do líquido para o gasoso nós chamamos de vaporização. Então, quando um corpo está gasoso e ele perde calor, ele esfria, ele volta a ser líquido e nós chamamos de liquefação ou condensação. Quando um corpo está líquido e ele perde mais temperatura e ele fica mais frio, então ele volta a ser sólido e a passagem do líquido para o sólido nós chamamos de solidificação. Mas também temos aquele outro processo que nós sabemos quando um corpo sólido, certo? Que está muito frio, ele ganha temperatura rapidamente, então ele passa diretamente para o estado gasoso. Ou então, quando um corpo está gasoso,
que ele esfria rapidamente e ele volta a ser sólido. A passagem tanto do sólido para o gasoso quanto do gasoso para o sólido, nós vamos chamar então de sublimação. E nós sabemos que esse processo aqui de mudanças de estados da matéria, sólido, líquido e gasoso, está diretamente ligado com a transmissão de calor no nosso planeta, e isso é fundamental para que a matéria possa mudar de um estado para outro e assim estar ligado diretamente às condições de vida no nosso planeta. Porque já imaginou se a água, por exemplo, ela não se fosse líquida, sólida ou gasosa, como é que nós seres vivos poderíamos utilizá-las, não é? Imagine se só existisse gelo, só existisse água líquida, ou se só existisse água gasosa. Seria impossível para a manutenção da vida no nosso planeta. Então, a mudança de temperatura das diferentes substâncias no nosso planeta, ela é fundamental para a manutenção da vida no planeta Terra, e isso está ligado diretamente aos processos de transmissão de calor de um corpo para outro. Então, aqui nós temos a nossa atividade. Lembrando que nossa atividade é a atividade do livro de atividades. Então, responder o exercício que está aí na página 18, 19 e 20. É um exercício somente essas 6 primeiras questões. A questão 1, 2, 3, 4 e 5, que é o início, então, de nossa revisão. Ao terminar de realizar suas atividades, vai enviar lá para o Google Classroom, como nós bem sabemos já. Então, espero que todos tenham compreendido. Espero que a aula tenha sido esclarecedora, tirado as dúvidas que ainda, porventura, tenham, certo? Espero também que todos estejam bem e até a nossa próxima aula.